O programa Maravilha de hoje irá tratar sobre segurança alimentar. Contamos com a presença da Marley Ferreira, jornalista e confeiteira de uma confeitaria saudável. Patrícia Amoretti, nutricionista e que trabalha também com escolas infantis. E com Andréia Basso, agricultora e médica. Maravilha está com você. E aí, gurias, eu acho que é fundamental que a gente comece dizendo o que é segurança alimentar, o que se entende por segurança alimentar? Então, consiste no direito de que todas as pessoas necessitam de uma alimentação adequada, em quantidade suficiente e em qualidade também. Perfeito. A gente trata disso, inclusive, em nível mundial, né? Porque o direito à alimentação é um direito universal e que está, inclusive, inserido na nossa Constituição. Então, o direito à alimentação, assim como o direito à moradia, direito à dignidade, então, todos esses direitos fazem parte, e inclusive a alimentação, uma alimentação correta e que dê sustento a todos os seres, tanto em idade de crescimento quanto em geral. A gente pode falar assim que o termo surgiu logo depois da Primeira Guerra Mundial, e o que assustou um pouco foi assim que foi visto que a alimentação ou que a fome poderia ser usada como uma arma de guerra, né? Então, privar uma população da alimentação poderia ser usado como estratégia militar, né, em uma guerra. Então, daí que surgiu essa preocupação com a segurança alimentar no mundo, né? E eu acho que, passando assim para os nossos dias, o que a gente vê hoje é uma total insegurança alimentar, né? Então, isso assusta muito porque a gente vê que a população mundial toda, com esse efeito da globalização, acabou ficando dependente de muito poucos alimentos, né? Então, por exemplo, 5 alimentos sustentam toda a economia mundial, né? Que seriam, então, o milho, o trigo, a soja, o arroz e as batatas, né? Isso é uma coisa muito preocupante na medida que todo mundo produz a mesma coisa e que se acontece alguma coisa com esses produtos, a gente vai aumentar substancialmente a fome no mundo, né? Perfeito. Como é que essa questão de segurança alimentar é vista, discutida, encarada no mundo todo, antes da gente abordar a nossa realidade? Que visão vocês têm dessa questão da segurança alimentar em termos mundiais? Que nível de discussão, que propostas existem? Como é que essa questão é encarada, gurias? Agora, eu acho que a Andréia, ela tem mais propriedade para falar desse assunto, né? Então, o que a gente vê, então, que grandes corporações controlam a alimentação no mundo. Controlam quase tudo no mundo, né? A alimentação, os insumos, como vai ser a produção desses alimentos. E a gente até desconsidera que alguns desses alimentos sejam tratados como alimentos que na verdade não são produtos alimentícios, né? Que são vistos mundialmente como commodities, né? Commodities alimentares eles chamam, né? E a gente sabe hoje que existe alimento para mais de 2 bilhões de habitantes no mundo, além dos que nós temos hoje, né? Só que esses alimentos não chegam ao seu destino final, que seria erradicar a fome em algumas regiões. Tudo isso controlado por essas grandes corporações. O que acontece é que muito disso está vinculado a associações econômicas, como, por exemplo, o Banco Mundial tem sob sua guarda um monte de instituições que distribuem os alimentos ao redor do mundo, né? Grande parte da população mundial, da produção mundial desses alimentos acaba sendo destinado para a criação e para a alimentação de animais que vão servir para um pequeno grupo, né, de pessoas no mundo, enquanto que a maior parte da população passa fome. Tem um exemplo bem típico assim da Etiópia, por exemplo, que 70% das terras agriculturáveis da Etiópia são destinadas à produção de pasto para os animais confinados na Europa.
enquanto que a população da Etiópia passa fome e ficou com as terras piores, onde não se consegue produzir alimento. O que aconteceu com essa globalização também, que é uma coisa muito preocupante, é que a gente vê que com as pessoas acostumadas a ingerir esses tipos de alimento, a gente perde culturalmente, em todas as regiões do mundo, a cultura regional de produzir o seu alimento, que nem sempre, por exemplo, no caso de alguns países, é o trigo, né, que veio da Europa. Um exemplo bem típico é quando os imigrantes chegaram aqui no Rio Grande do Sul e trazendo trigo, e derrubavam um pinheiro, por exemplo, que produzia 300 quilos de pinhão para produzir um saco de trigo nesse mesmo espaço, com 60 quilos então de trigo, né? Por uma falta de interesse em aprender o potencial nutricional dessa planta, né? Então isso é uma coisa muito preocupante a nível mundial, a destruição da cultura e do que esse pessoal está acostumado a comer, e a introdução desses alimentos que servem para todos, né? É muito complicado isso. Perfeito. Patrícia, na visão nutricional dessas questões que a Andréia trouxe para nós, o que tu colocarias? A Andréia colocou muito bem. O que eu vejo na prática hoje, nós estamos com muitas crianças tendo uma má alimentação. E eu não falo só de crianças, mas eu estou falando em função da minha prática em escolas infantis, né? As famílias não estão tendo esse cuidado de ensinar a comer diversos alimentos, né? E essa vida atribulada das pessoas está fazendo com que menos pessoas cozinhem em casa. E isso torna elas dependentes de produtos industrializados e repleto de aditivos químicos. Se chamam aditivos alimentares, né? E dentre esses aditivos, tem uma linha de pessoas que estão preocupadas já com a alimentação, e a indústria percebeu isso. Por isso está lançando alguns produtos, digamos, de repente com um corante natural, que é no caso o urucum. Então existe uma linha, mas as pessoas têm que se dar conta de que elas podem mudar o mercado também, que produtos estão chegando no mercado, não comprando, se informando também, né, do que a indústria está colocando nesse alimento, que também pode não fazer bem para a minha saúde, né? Perfeito. Marley, tu que trabalhas então com essa confeitaria saudável, né? O que tu terias para agregar nessa questão? Complementando essa questão que a Patrícia falou, realmente há uma preocupação crescente, né, na questão do alimento saudável. A gente tem alguns acordos já feitos entre o Ministério da Saúde, por exemplo, com a indústria de salgadinhos, de massas, a redução do sódio. A gente tem visto isso, que existe um acordo para se diminuir o sódio. Mas, de qualquer forma, as pessoas elas têm que aprender a ler o rótulo, né? Ler o rótulo e ver a quantidade de coisas que tem ali. Eu trabalho numa linha de confeitaria saudável. Por quê? Porque o que a gente vê dentro dos doces, por exemplo, as crianças obesas, a gente tem um consumo muito grande de açúcar refinado, que são calorias, às vezes calorias vazias. A gente tem bastante caloria vazia sendo consumidas. Não existe mais um cuidado. Antigamente as mães, elas davam um lanchinho e davam um bolo feito por ela. Hoje elas compram um bolo que tem sódio, que tem açúcar, que tem os conservantes, que tem o corante, que tem o sabor artificial, inclusive, né? Andréia, não são saudáveis, né? Não são saudáveis. Essa parte de incentivar então a agricultura familiar, o consumo local, a revalorização dos costumes e dos alimentos da região é uma coisa super importante, porque a gente vê, por exemplo, no caso do Brasil, um monte de estatísticas variáveis do número de pessoas com fome, né? 7 milhões ou mais, não sei, de pessoas com fome, mas a gente vê também uma quantidade muito grande de sobrepeso e de obesos, né? Então são os dois extremos, né? Tá faltando alimento que não chegam para alguns, em compensação outros têm uma alimentação completamente inadequada, baseado principalmente nesses produtos industrializados. Então com excesso de gordura, com excesso de sal, com conservantes, acidulantes e com muito agrotóxicos, né? Isso é uma coisa dessa agricultura em grande escala,
que o Brasil, com esses títulos, então, de quarto maior produtor de alimentos do mundo e maior consumidor de agrotóxicos, é uma coisa muito preocupante, né? O que a gente vê é que a gente está sendo envenenado, realmente, né? Existem muitas conversas sobre limites seguros, sobre prazos de carências, mas a gente vê que não é isso que acontece, né? Vendo da parte médica, a gente vê que a quantidade de cânceres e doenças degenerativas aumentou muito com essa alimentação industrializada. Então não tem como esconder isso, isso é uma coisa evidente, a gente vê que isso realmente está causando danos à saúde, né? E tem que existir uma outra alternativa. Uma coisa importante nisso é dizer que então 70% do alimento que chega no consumidor vem da agricultura familiar, e se a gente incentivar esses agricultores a ter uma agricultura sustentável, orgânica, que a gente já sabe que isso é possível a nível mundial, como vários países mostrando isso, a gente tem como reverter todo esse quadro desse uso abusivo de venenos, de compostos nitrogenados, que são os adubos, que também são prejudiciais à saúde, e a gente pode fazer com que as pessoas consigam se alimentar de uma forma mais saudável, com alimentos mais frescos, sem tantos desses produtos industrializados, né? Só que para isso, claro que a gente precisa da consciência das pessoas, de reivindicar isso, e precisa também de uma política que ajude esses agricultores a converter o seu tipo de agricultura numa coisa mais saudável, porque eles também estão se envenenando. A gente vê na agricultura convencional que os agricultores não gostam disso, mas eles não têm outra opção. Sabe? Eles dizem assim, eu não tenho como fazer, não tenho como mudar isso. Eu ganho financiamento muito fácil para produzir isso dessa forma, e se eu mudar isso, eu quebro, porque é uma bola de neve, tu tá sempre endividado, sempre correndo atrás, né? É muito complicado isso. Então a gente não pode também só culpar o agricultor por causa disso, né? E a gente vê que se, por exemplo, em grandes partes do planeta, se as pessoas dessem condições, muitas, por exemplo, na África, que é uma quantidade gigante de fome, uma insegurança total alimentar, aquelas pessoas são agricultores, eles não têm condições de produzir esse alimento. Se a gente desse condições, a gente não precisava ir lá jogar sacos de arroz de avião e outras comidas de avião. Isso é uma coisa, assim, chocante, né? Que pessoas passem fome no mundo com tanto alimento e que a gente teria condições de reverter isso a curto prazo, né? Perfeito. Gurias, nós vamos agora para um breve intervalo. Maravilha volta já. Fiquem conosco. De segunda a sábado você acompanha só aqui no Jornal de Caxias as principais notícias do nosso município. Aqui você tem informações sobre segurança, saúde, economia, esporte. O Jornal de Caxias é sempre às 8 horas da noite. TV Caxias, a TV da comunidade. Estamos de volta com o programa Maravilha, falando sobre segurança alimentar. No bloco anterior, a gente discutia um pouquinho essa questão, né? Da fome, da quantidade de alimentos que se produz, dos interesses econômicos, dos agrotóxicos, né? Que estão nessa questão. Que políticas públicas são necessárias para a gente começar a pensar a alimentação como um direito do ser humano? Bom, a gente teve ao longo da história do Brasil, especialmente a história mais recente, a gente teve várias políticas desenvolvidas desde Getúlio Vargas para evitar ou para, pelo menos, amainar a fome. Mas a gente só viu resultados bem concretos mesmo a partir de 2003, quando foi lançado o Fome Zero. O Fome Zero é uma política implementada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, que recentemente ele foi extinto, depois voltou, mas o Fome Zero, ele consistia em agregar outras políticas sociais para estímulo à alimentação, além do direito à alimentação, das pessoas terem 3 refeições por dia. Ele tinha o estímulo também ao trabalho, congregado também com o Bolsa Família, então a pessoa só consegue consumir também se tiver dinheiro. E com essa política do Fome Zero, a gente conseguiu reduzir de 25 milhões que o IPEA, em 2003,
calculava, em alguns, já o Instituto Getúlio Vargas, ele calculava em 30 milhões de pessoas, 25 milhões, 30 milhões, e alguns órgãos do governo federal também trabalhavam com 55 milhões de famintos no Brasil, ou seja, pessoas que faziam no máximo uma refeição por dia. A gente conseguiu, o Brasil se inseriu dentro dos objetivos do milênio da ONU e conseguiu reduzir esse número de famintos para 7 milhões. Isso numa década, né, de implementação desses programas do Fome Zero, Bolsa Família e entre outros. São ações todas coordenadas, né, com diversos setores do Poder Federal, com algumas ONGs. Então, houve políticas integradas para que se transformasse o país da fome num país onde as pessoas tinham direito à alimentação. Hoje o Brasil conseguiu sair do mapa da fome, mas esse ano ele voltou. Então, a gente tem que prestar atenção também nisso, né? Ou seja, essa questão da alimentação como direito tem sido uma dificuldade. Sim. Nós tivemos também de políticas recentes, um exemplo, uma legislação que facilitava a compra das instituições públicas, como a Universidade Federal, comprasse da agricultura familiar. O que nós necessitamos de mais políticas públicas que favoreçam. Né? Isso aí deu um incremento muito grande na produção, no escoamento, porque só a universidade ou um exército requer muito alimento, né? Então, isso é um exemplo de políticas que nós necessitamos mais. Inclusive, 80% da alimentação que chega à mesa das pessoas provém da agricultura familiar. Então, essa questão dos grandes latifúndios e as culturas monogâmicas, né, elas acabam prejudicando, porque plantar soja numa vasta extensão não vai alimentar as pessoas, vai alimentar os animais. E esses animais não vão chegar para todas as pessoas. Então, essas políticas de reforma agrária, incentivo à agricultura familiar, financiamento, projetos de conversão, inclusive, para a agricultura orgânica, isso são políticas importantes e junto com políticas que incentivem o consumo desses produtos produzidos na agricultura familiar e próximo às suas regiões, são políticas extremamente importantes, não só para acabar com a fome, mas também para se ter mais alimentos para a distribuição deles, né? E quem produz na agricultura familiar está produzindo com menos quantidade de agrotóxicos, Andréa? Como é que é essa relação? Não, depende, né? Então, dentro da agricultura familiar, teria agricultura familiar orgânica, né? Mas teria agricultura familiar, que é bem comum aqui na nossa região, convencional, onde se produz com agrotóxicos também. E daí o que falta, então, para esses seria, então, incentivos, né, políticos e públicos para que houvesse uma conversão para a agricultura orgânica que se sabe. Por exemplo, a falácia da Revolução Verde é que ia acabar com a fome no mundo nos anos 60. Então agora, o novo modismo depois dos anos 90 é que os transgênicos iriam acabar com a fome no mundo. E a gente sabe que os pequenos, produzindo uma gama maior de produtos, conservando a biodiversidade do seu lugar, conseguem produzir muito mais alimento do que esses grandes latifúndios, né, com grandes monoculturas. O que a gente tem problemas nisso é que existe, por exemplo, no Brasil, no Congresso, uma grande bancada que defende, que é a bancada ruralista, que defende o interesse desses poucos. E o que a gente está vendo com isso? Que eles estão destruindo grandes partes do Brasil, como o Cerrado. O Cerrado virou uma grande plantação de soja, onde se exportam commodities para outros países, né? E o povo diz assim, mas a gente utiliza soja na alimentação, mas muito menos quantidade do que é produzido para alimentação animal. Isso vai para a China, principalmente, né? Porque alguns países como alguns países europeus não aceitam mais a soja brasileira por ser transgênica, né? Mas a China ainda continua comprando em grandes quantidades. Então a gente vê com isso uma devastação do Brasil, né? A gente está poluindo a nossa água, um país riquíssimo em água, sabendo que talvez a nossa próxima guerra mundial seja por causa da água, né? Muitos países já não têm mais água potável e o Brasil com essa riqueza imensa, então destruindo para produzir esses commodities. Então assim, a gente fornece a água, eles envenenam o nosso solo, destroem nossos biomas e levam embora isso para outros lugares, né?
Isso é muito complicado, né? Mas a gente vê muito pouco mobilização, inclusive das pessoas, das comunidades como um todo, para tentar reverter isso, né? Talvez falte esclarecimento, gurias, das pessoas para entenderem a gravidade desse modelo, na verdade, implementado, que é um modelo, pelo que vocês colocam, que só termina privilegiando a questão do lucro, né? O sistema financeiro, como tu colocavas antes, né, Andréia? Que é o Banco Mundial tomando conta dessas questões, e as pessoas que têm o direito à alimentação, que precisam disso, não se dando conta de que muitas das doenças que aí estão são originárias de escolhas que às vezes não são delas, mas que elas terminam sendo influenciadas a acreditarem que seriam escolhas interessantes ou até mesmo, vamos colocar, saudáveis, entre aspas. Tem um fato que eu não sabia e fiquei sabendo há pouco tempo, que a maioria dos agrotóxicos, em grande parte do país, é isento de impostos. Todos, Andréia. E isso, o que deveria ser isento de impostos? Um alimento saudável, deveria ser ou subsidiado pelo governo, né? Então, assim, está completamente distorcida essa ideia, né? Por que o veneno não está sendo com imposto, sendo que as pessoas estão adoecendo, muitas pessoas adoecem por causa deles. Aí é uma roda assim, então é importante colocar. Na verdade, a grande empresa ganha isenção de imposto, mas a pessoa termina ganhando uma vida não saudável, precarizada, doença e o custo do tratamento dela. Então, tem mais uma questão, né? A grande produtora das sementes transgênicas tem um fato importante que tem que ser colocado. O transgênicos leva em torno de 20 vezes mais agrotóxico do que a agricultura convencional, né? De uma outra semente. Isso é importante também colocar. Eu vou complementar então aqui falando dessa questão do veneno e do transgênico. Recentemente, acho que foi o ano passado, a Bayer, que é uma das maiores produtoras de veneno do mundo, comprou a Monsanto, né? Que é a grande produtora de transgênicos aqui no Brasil. Inclusive, esses transgênicos e muitas das sementes que são produzidas ou eram pela Monsanto e por outras empresas, elas só aceitam aquele determinado veneno que é daquela empresa, né? E mais recentemente está tramitando no Congresso um projeto de lei que extingue as sementes crioulas, ou seja, essas sementes que hoje passam de geração a geração e que são reaproveitadas no outro plantio, elas podem ser adquiridas por uma empresa, né? E essa empresa passa a ser dona da semente e tornam elas híbridas, né? E aí acaba que a dependência do agricultor continua sendo com a empresa que fabrica, que vai fornecer a semente, mas ela vai fornecer a semente e o veneno. Então, a gente está perdendo a nossa soberania, inclusive, com relação à questão da agricultura e das sementes, né? Com certeza. Que bom que tu me ajudou, Marley. A questão da Bayer também, além de ela produzir, né, vai produzir uma semente geneticamente modificada, onde vai um gene de uma bactéria, de um vírus, né? Aí a pessoa que compra aquela semente, ela é obrigada a comprar o veneno que a mesma fabricante vende. E aí tu pode te adoecer e aquela mesma empresa vai produzir o remédio. Sim. Né? Olha como é hilário, assim. Pensando nessas colocações que vocês fizeram, nós estamos nos encaminhando para o final do programa. E pensando na relação, a gente consegue entender um pouquinho, por que também do custo do produto orgânico? Porque, na verdade, o subsídio que deveria ser, né, a benesse do governo em termos de menor imposto para o produto orgânico, ele não existe. Em compensação, ele existe para quem produz em larga escala e com veneno. Então, nós precisamos também fazer com que as pessoas entendam uma mudança de cultura e por que desse custo e da necessidade de consumir esse outro produto. Se há uma relação, paga um pouquinho mais agora, mas ele pode estar adquirindo o quê? Saúde, principalmente. Né? Principalmente, e talvez menos gasto com estes que produzem o veneno e ao mesmo tempo produzem o medicamento. O que vocês teriam para finalizar, cada uma de vocês, nessa linha, para a gente deixar para o nosso telespectador?
Acho que tem coisas bem simples, assim, um ditado bem popular, assim, que a gente deveria comer qualquer coisa que a nossa avó identificasse como alimento, né? Porque essas coisas que tem no mercado hoje, a nossa avó não conhece, né? Não identifica de um produto alimentício, mas não sabe a composição disso, né? Então isso é uma coisa básica. Assim, ó, incentivar o consumo de coisas locais. Eu acho que as pessoas, como indivíduos, são muito responsáveis por tudo que acontece no mundo. E não aquela coisa assim, que os políticos e coisas assim. Cada um é responsável por muito do que acontece. E a gente tem que puxar pra gente essa responsabilidade e pensar... por exemplo, assim, será que o que eu estou consumindo está impactando no meu lugar onde eu vivo e em todo mundo? Será que realmente a gente precisa consumir essa gama de produtos que nos colocam à disposição de tudo que é coisa, de tecnologia e mesmo de alimentação? Será que se a gente fosse um pouco mais simples e a gente se preocupasse um pouco mais com o todo, a gente não conseguiria um tipo de vida melhor? Afinal de contas, eu sempre digo assim que a gente veio aqui a aprender... a ser humanidade, né? A espécie do jeito que está se comportando está inviabilizando a sua vida no planeta, e humanidade vem de né? Que a gente teria que ser então acho que as pessoas têm que pensar um pouquinho nisso, porque não é externo o problema é interno, né? E se a gente não melhorar como indivíduo, a sociedade também não vai melhorar, né? Essa mudança de cultura depende de cada um de nós. E aí, Patrícia? Em relação a esse assunto, também a gente comentou poucas coisas da soberania alimentar, né? A questão da vinda das sementes transgênicas interfere nessa soberania, né? Nós tivemos o exemplo do México, ele é riquíssimo em várias sementes e principalmente em milhos, em variedades de milhos, né? O México se fechou e não deixou entrar as sementes transgênicas, porque no momento que entrou e o produtor começa a utilizar, ele acabou perdendo, ele acabou consumindo essa semente crioula, né? Então, isso também interfere muito na soberania alimentar, no momento que, de repente, os agricultores vão ficar completamente dependentes sempre de comprar, né? Uma coisa importante também para as pessoas em casa, que leiam mais os rótulos. A questão dos transgênicos, por enquanto, ainda existe uma lei que é o alimento que tem transgênicos, ele precisa de um T, um sinal rótulo, de T, né? no rótulo, Identificado. Né? Só que está rolando no Congresso uma outra legislação, um projeto para retirar. Né? Então, assim, as pessoas têm que ter essa informação, se mobilizar. Tem o Instituto de Defesa do Consumidor, o INDEC, que está fazendo uma campanha contra essa retirada, né? Então, assim, as pessoas precisam ter informação. E, assim, a internet tem bastante informação também sobre os assuntos. Então, assim, as pessoas hoje em dia está mais fácil para chegar, né? Precisa procurar sites confiáveis. Enfim, às vezes são monografias, às vezes são teses, mas existe a informação, então, que as pessoas se informem a respeito desses assuntos. Bom, eu vou sugerir que as pessoas repensem sua forma de pensar a comida, inclusive reduzindo a compra, evitando excesso para não jogar fora, porque a gente tem aqui no país... pelo menos 50% da produção de alimentos do país é perdida entre a produção e o consumidor final. Então, assim, o consumidor final é responsável por essa mudança, mudar sua forma de olhar a comida, sua forma de adquirir a comida, sua forma de preparar a comida, que realmente vai te trazer mais saúde. Olhar o alimento como um remédio, inclusive, porque o alimento, ele serve sim como remédio. Ele vai evitar, se tu consumir produtos mais naturais ou menos industrializados, tu vai evitar de alguma forma a obesidade. Então, as pessoas são responsáveis, elas são responsáveis pela sua alimentação. Então, isso é importante. As suas escolhas são fundamentais para a mudança de atitude. Ou seja, a mudança da cultura depende de cada um de nós. O programa Maravilha agradece a presença da Andréia, da Patrícia e da Marley, que trouxeram uma discussão importantíssima, que é falar sobre a questão da segurança alimentar. Maravilha volta na próxima semana.